Muito bem, vamos falar agora de testes de outro tipo, que são testes de aderência. Um teste de aderência é um teste que vai verificar se alguma premissa, algo que você adotou antes, né, um modelo, por assim dizer, está aderente com os resultados que você observou na sua amostra, né, ou vai estar aderente com o que você está inferindo para a população. Existe um teste que é utilizado para verificar se uma amostra segue uma distribuição teórica de probabilidade. Como que funciona isso? Vou tentar explicar da maneira mais didática que eu consigo, mas também mais resumida. Eu quero checar se uma amostra que eu tenho pertence a uma distribuição normal ou não. Então, eu primeiro assumo que a minha amostra segue essa distribuição teórica. Então, olha, meus dados têm distribuição normal. É uma afirmação, ou a gente assume isso para alguns fins aí de projeto na engenharia, tudo bem. Eu pego os dados, coleto eles e vou fazer um teste para ver se essa hipótese que eu assumi, a distribuição dos dados ser normal, ela é válida ou não. E aí o teste ele é montado da seguinte forma. A hipótese nula é o que eu já assumi, os dados são normais, por exemplo, e a hipótese alternativa é que a amostra não segue a distribuição teórica de referência, não segue a distribuição normal, nesse exemplo aqui que eu estou dando. Quando eu rejeitar o teste, eu vou estar muito confiante que a minha amostra não segue aquele padrão que a gente assumiu, a distribuição normal, por exemplo. E como a gente faz isso? A gente vai ter uma estatística de teste, que é o D, é a maior diferença absoluta entre dois termos. E aqui eu vou fazer ele com muita calma no exercício seguinte, mas basicamente você vai fazer o quê? Cada elemento que você tem na sua amostra vai ter o valor que você coletou amostral e vai ter um esperado seguindo a distribuição que você assumiu, por exemplo, a distribuição teórica. Então você vai ter um par a par de observado na minha amostra e esperado pela distribuição teórica. A gente vai pegar todo esse conjunto e pegar a maior diferença entre essas duas coisas. E isso vai ser um valor que eu vou usar na estatística de teste. E aí vai ter um valor tabelado que eu vou comparar com esse Dzão, diferença máxima, e eu vou rejeitar ou não o teste. Vamos fazer o exercício que fica mais fácil mostrando do que falando, mas basicamente o que você tem que ter na cabeça é essa parte que eu estou mexendo aqui, ó. A amostra segue a distribuição que eu estou assumindo, é a hipótese nula. Quando eu rejeitar, eu vou estar muito confiante que a distribuição não é essa. Lembra, né? Um teste de hipóteses, quando você rejeita, você está controlando, né, a chance de erro tipo 1. Então, quando eu rejeito, eu estou muito confiante que é isso. Então, digamos que o nível de significância que ele fala no enunciado seja 5%. Quando eu rejeitar o teste, eu vou falar, rejeito o teste, ou seja, eu vou tomar essa decisão aqui, e a chance de eu estar errado ao rejeitar o teste, né, já que tem um erro, eu posso estar errado, a chance é no máximo 5%. Então, quando eu rejeito um teste de hipótese, isso é bom, um teste é feito para ser rejeitado. Quando eu não rejeito, aí beleza, não posso afirmar que é algo diferente do que H0, fica mais amplo. A estatística não diz que H0 é verdade, a estatística diz que você não consegue refutar H0. Mas beleza, vamos lá. Suponha que um estudo coletou os seguintes valores para 10 elementos. Olha, 25.4, 27, 27.3, 27.8, 28, beleza, tem esses valores aqui. Gostaríamos de testar se essa amostra segue uma distribuição normal, né, com média 30 e variância 2. Dados do enunciado, eu assumi que os dados desse estudo que eu estou fazendo têm média 30 e variância 2. Aí vou lá, coleto 10 amostrinhas e falo, vou checar se isso é verdade. Então, a primeira etapa é a gente ordenar os dados em ordem crescente. Então, ó, a gente pegou toda essa série e colocou ela ordenada aqui, ó. Beleza. A gente vai construir uma função de distribuição empírica. A gente vai construir um termo S, que está aqui na formulação. O termo S vai ser o seguinte, você vai pegar os elementos que você tem, são 10, e você vai, a cada um deles, pegar a ordem, a posição desse elemento, e fazer 1 sobre o total. Então, eu tenho 10 elementos. O primeiro é 1 sobre 10, ele é 10%. O segundo é 20%, o terceiro é 30%. Aqui ficou fácil, porque eu botei 10, né? Tranquilo.
Beleza. Então, a gente vai calcular isso aqui. Tudo bem. Esse S para cada XI. Tá tudo certo. Agora, olha como que eu vou fazer essa coisa. Eu vou pegar também cada valor XI, que está ordenado, e vou padronizar. Então, eu vou pegar e subtrair o XI da sua média e dividir pelo desvio padrão. Então, aqui eu vou ter valores padronizados do meu XI. Então, aqui a primeira coisa que eu fiz com os dados foi fazer o S. O S é bem tranquilo, ó, 0.1, 0.2, é dividir I por N, posição I pelo N total. Aqui, agora eu vou ir para a distribuição esperada, então vou pegar cada XI, padronizar, então padronizei, esse é o processo de padronização, e depois eu vou pegar na tabela da normal padrão a proporção esperada. Então, o Z de menos 2,3, ele vai lá do menos infinito até 0,0107. Depois, esse segundo termo aqui, ele pega 6,68%. Esse outro termo pega 8,85% e aqui por diante. Aqui são valores que eu estou pegando da tabela normal padrão. Show. E aí, olha como que vai ser interessante. Eu vou juntar essas informações. Então, a gente vai ter, de um lado, ó, vou dar uma aumentada aqui. Eu tenho o XI, cada valorzinho da amostra, ordenado, isso é importante. Eu tenho o I sobre N, posição I sobre N, então seria o valor que eu estou observando na minha amostra, o S, né? E eu tenho aqui o valor que seria o da normal padrão, comparável com S, que é o Fzão aqui, que eu estou chamando de Fzão. Aí a gente vai fazer a diferença de Fzão com S. F menos S. Vocês olharem aqui, tem uma coluna F menos S. Não é isso? Tá aqui, ó. Um para cada termo. Beleza. Tá aqui essa coluna Fzona. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a diferença também defasada. O F na posição I, menos o S na posição I menos 1. Então, se vocês olharem aqui, eu vou ter o F nessa posição, F é 0,0668, e eu vou subtrair do S anterior. Essa é a diferença que a gente chama de diferença defasada. Aí vou ter essa colunona aqui. Um monte de conta, tudo bem, você faz esse teste por último na sua prova, mas tudo bem. Você vai ter toda essa coluna aqui. Show. A estatística de teste é o maior valor absoluto entre as diretas, que são essas diferenças, e as defasadas. Então, olha que legal. Qual que é o maior valor aqui absoluto? Me parece, absoluto é em módulo, né? Aqui, ó, coluna original, F menos S. 9%, 13%, 21%, 26%, 34,13%. Acho que esse é o maior valor dessa coluna que eu tô. Na defasada eu tenho 3%, 11%, 16%, 24%, tal, 34,01%. Bom, o maior valor dessas duas colunas em módulo é 34,13%. Isso é minha estatística D de teste. Bom, aí vai ter uma tabela específica para o teste de Kolmogorov-Smirnov, que você vai colocar o Dzão lá e vai botar o número de elementos que você tem, que são 10, e o nível de significância 5%, e ele vai dar um valor, ó, 0,409. Então, o que isso quer dizer? Se o meu valor calculado for maior que 0,409, eu vou rejeitar H0. No nosso caso, a gente tem 0,34 comparado com 0,41, 0,409. Como este valor é menor que o outro, a gente não rejeita a hipótese nula. Então, eu não consigo rejeitar a hipótese nula. O que isso quer dizer? Voltando aqui para um teste de Kolmogorov-Smirnov, eu não consigo dizer, né? Não consigo refutar que a amostra tem a distribuição de referência. O enunciado falou, para um certo problema, eu assumi média 30, normal 30 e variância 2. Depois que a gente fez o teste de aderência do Kolmogorov-Smirnov,
eu não consigo refutar isso. Não consigo dizer que a distribuição não é normal. Então, tudo bem. Talvez se fosse um problema prático, eu ia assumir distribuição normal e segue o jogo. Mas é sobre isso que se trata o teste KS, o teste Kolmogorov-Smirnov. Eu trouxe a normal porque é uma que eu sei que vai estar na sua tabela. Agora, eu realmente não tive tantos exercícios disponíveis sobre teste KS, né, que é assim que a gente chama. Ele pode cobrar outra distribuição que você vai ter que pegar os valores tabelados, mas o jeito de conduzir é similar. Então, espero que isso tenha ajudado. Eu deixaria isso para o final da sua prova, mas tudo bem. Acho que é isso. Vou parar a gravação e vamos para o próximo exercício.